Boa noite a todos. É uma satisfação podê-los receber aqui nessa noite especialmente quente, ao contrário. É, e agradecemos por isso e vamos iniciar com uma prece, nossa atividade. Oremos. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da Terra, nesses instantes reunidos para podermos receber o impulso feliz e vibracional da nossa companheira que aqui conosco está, a Mari, que possa ela ser envolvida, como todos nós, pelas benesses espirituais e que tenhamos condições de poder captar, vivenciar e estabelecer em nossas vidas um caminhar seguro e benfazejo dentro do que venha ela nos trazer, juntamente com a doutrina espírita, a qual estamos todos ligados a ela, tenhamos condições de uma vivência feliz, tranquila, e que nesses instantes todos nós nos sintamos unidos. E assim seja. Então, é um prazer tê-los aqui. Gostaríamos de falar que durante a nossa atividade de palestra, também a casa possui a atuação de vários grupos de estudo que consecutivamente estão, o ESD e o EOB, e que, se alguém tiver anseio de participar de alguma atividade dessas, estamos à disposição. Nós vamos falar sobre a Mari, companheira nossa. Ela é do Centro Espírita Ildefonso Correia, e que ela participa de lá desde 1989. Ela atua agora como coordenadora de grupos de estudos, coordenadora de mocidade, coordenadora das palestras e palestrante também. Na Federação Espírita do Paraná, ela é vice-coordenadora do setor de comunicação social espírita e ela participa do grupo editorial do jornal Mundo Espírita e articulista do jornal também. Profissionalmente, ela é funcionária da Federação Espírita do Paraná. É com grande prazer que vamos tê-la essa noite. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Parabéns aos corajosos. Eu falei com a amiga, falei, fora vocês que são obrigados a estar aqui. Será que vai ter mais alguém? Mas, coração quente. O tema de hoje é por que amar os inimigos? E eu usei para isso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 4. Amar os inimigos para o incrédulo é um compromisso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e o secreto desejo do mal para o outro. Realmente, se nós pensarmos apenas na presente vida, perdoar o inimigo por quê? E inimigo, eu acho que às vezes até é uma palavra forte, porque às vezes a gente pode pensar, mas eu não tenho inimigo. Mas tem gente que eu não gosto. Então, a gente pode até suavizar um pouco. Mas por que eu vou me esforçar a ter uma relação de amizade com uma pessoa que me puxou o tapete? Eu
chega a ser um inimigo, mas eu não gosto, eu não quero essa pessoa nem por perto. Se a nossa visão é apenas materialista, é assim, não tem sentido. E como ele diz, às vezes até uma fraqueza, é um sentimento até de fraqueza. E ele diz, para o crente, sobretudo para o espírita, muito diverso é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra, deve esperar topar por aí com homens maus e perversos. Aqui homem no sentido de pessoas, independente de sexo. Que a maldade com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas dificuldades, quer advenha dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco queixar-lhe dos que lhe serve de instrumento. Aqui nós temos duas questões preocupantes. Primeiro ele diz o cristão e espíritas, ou seja, aqueles também que são simpatizantes da doutrina. Já tem um ponto ali. E a outra maneira, aqui ainda dentro desse conceito de espírita, simpatizante dos cristãos, eu estava conversando com a amiga, a gente tem o conhecimento. E isso gera uma responsabilidade. Mas o fato de eu ter conhecimento necessariamente não diz que eu pratique aquilo. Mas a responsabilidade continua sendo gerada. Mas nós sabemos que nada é à toa. Que nós vamos encontrar, sim, com pessoas que gostamos e também que não. E nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos aqui gera consequência. Graças a Deus, positiva também, não apenas negativa. Mas, e a segunda lição desse parágrafo para analisar, não seria parar e pensar no inimigo, na pessoa que eu não gosto. Mas deveríamos sim, e acredito que é o grande convite desse texto, desse trecho, é não me preocupar com a pessoa que me ofendeu, que me magoou, ou que fez alguma coisa pela qual eu deixei de gostar dela. Mas o importante é saber por que foi que o que ela fez me afetou. Porque ela, na verdade, é apenas um instrumento para mostrar que existe um ponto fraco em mim. E aqui eu estou sendo muito legal, porque eu estou dizendo dos outros que nos ofendem. Mas quantas e quantas vezes somos nós aquele que ofende, aquele que magoa, aquele que puxa o tapete do outro? Se nós entendermos isso, nós deixamos de cobrar do outro. Porque, na verdade, o outro só foi uma ferramenta. E se nós fôssemos vivêssemos os ensinos, nós iríamos ser gratos àquela santa criatura. Porque ela nada mais fez do que mostrar um ponto, às vezes, pelo qual nós, inclusive, reencarnamos para melhorar. Só que aí dá trabalho, né? Aí a gente vai ter que parar tudo e olhar para nós, descobrir que não somos assim tão legais quanto achávamos que era. Iremos descobrir que nós somos mais orgulhosos do que supunhamos ser, porque eu lembro que um dia eu fiz uma análise mais ou menos assim, mas parece que eu levei um soco no estômago quando eu descobri que eu era orgulhosa. Olha, eu que tinha assim uma humildade a toda a prova, falei, gente, isso é um orgulho. De verdade, eu estou brincando aqui, mas de verdade, gente, como eu fiquei triste.
porque eu não me via orgulhosa, vaidosa. E isso machuca. Se nós não fazemos esse trabalho, é muito melhor para nós, porque daí o ruim é o outro. Nós somos os coitados, nós somos as vítimas. Mas o convite é para fazer o contrário. Sai dessa ignorância da vítima, assume a responsabilidade, fortalece aquele ponto. E ninguém nunca mais irá nos atingir naquele ponto. Porque quantas coisas ruins as pessoas fazem e nem tudo nos magoa, nem tudo nos ofende, nem tudo nos marca. Por quê? Porque naqueles pontos onde ele está nos agredindo, nós já superamos. E às vezes a gente até olha para a pessoa e diz, coitado, pessoa ignorante essa. E não plugou. E esse é o convite. Analise, ao invés de ficar com raiva do outro. E ele diz, se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo. Deve também agradecer a mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a sua paciência e a resignação. Veja, a gente deveria agradecer aquela santa criatura que nos tira a paciência. Imagina. A gente quer ficar longe. E o convite é o contrário. Aquela pessoa que me irrita, que me incomoda, ela está me ajudando a desenvolver a paciência e a resignação. Mas claro que a gente ainda tem dificuldade de ver assim. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Veja, se eu começo a trabalhar, a ressignificar, eu começo a perdoar aquela criatura. Nossa, pessoa perturbada, coitado, eu vou orar por ele. Veja como é, se nós conseguíssemos fazer essa reflexão, nós nos equilibraríamos e conseguiríamos, inclusive, começar a ajudar o outro que ainda não está no nível nosso de perceber que ele está sendo um problema. Mas a gente acaba meio que se nivelando com o outro. Essa ideia dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, mais se põe fora do alcance dos dardos do inimigo. Aqui já acabei falando antes, né? Eu anoto tudo, não é que eu não sei o que eu tenho que falar, é que eu vou atropelando. Né? Aqui ele diz que quando a gente tem quanto mais generoso for, mais se põe fora do alcance dos dardos. Claro, porque se eu estou evoluindo, se eu estou me melhorando, o que o outro jogar para mim não vai me atingir. Porque eu já estou saindo da mesma sintonia dele. Exatamente isso que ele está falando. Mas aí ele diz assim, o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com o insulto daquele a quem considera o seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixaria. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Se eu quero ser melhor do que aquela pessoa que me agrediu, se eu me sentir no direito de me sentir ofendido, isso diz para mim que eu devo ser melhor. Ele me manda ofensa, agressão, eu retorno com oração. Porque se eu retornar com agressão, com revide, nós estamos igual. E se nós estamos igual, qual é a minha moral
de me ofender. Nós trocamos violência do mesmo nível. Não sou melhor do que ele. Nós estamos mano a mano. Mas o que foi que me assustou mesmo nesse texto foi que ele diz: para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver. Será que é mesmo muito diversa? Será que a gente bate no peito e diz: eu sou cristão, eu sou espírita, eu amo todo mundo? Não me magoo com ninguém. Nós estávamos conversando ainda sobre isso. Eu penso que o ruim do espírita é ele, inclusive, se enganar. Não, aquilo lá que ele fez para mim, não, já passou. Não, a gente se sente na obrigação. Nós não temos obrigação nenhuma. É muito melhor que a gente diga: eu estou com raiva. Eu estou, inclusive, com ódio. Quando a gente fala da emoção, do sentimento, ele se torna concreto. E ele sendo concreto, ele me incomoda e eu vou buscar ajuda. Mas se eu digo não, eu já esqueci o que a pessoa fez e vou abafando, isso nos adoece. Desenvolvemos doenças. Mas é que a doutrina diz que a gente não pode revidar. Veja ali, o texto está dizendo que o espírita sabe. E que daí ele ora pelo outro. Mas eu ainda não estou nesse ponto. Aí eu vou estudar. Eu vou usar o atendimento fraterno da casa. Eu vou assistir palestras, vou tomar passe e vou, às vezes, procurar ajuda profissional. Porque se nós não fizermos isso, nós adoecemos. E o mais grave de tudo, a gente não associa a doença com o problema que carregamos. A gente não associa. A gente acha que é karma. Não, eu nasci para desenvolver isso, que é de vidas passadas. Às vezes não é, é dessa. Martin Luther King tem um sermão chamado Como Amar Seus Inimigos. E ele foi proferido na Igreja Batista em Montgomery, no Alabama, em 17 de novembro de 1957. E ele diz: o ódio destrói a estrutura da personalidade daquele que odeia. O ódio é um câncer que corrói o centro vital da nossa vida. É como um ácido corrosivo que consome o melhor e o mais central objetivo da nossa vida. Por isso Jesus nos mandou amar, pois o ódio destrói tanto quem odeia quanto quem é odiado. Martin Luther King deveria inconscientemente lembrar desse ódio como destrutivo, porque ele, em encarnação anterior, havia sido John Wilkes Booth, que ele era um escravagista, e no dia 14 de abril de 1865, assassinou a sangue frio o presidente americano Abraham Lincoln, por ele ter libertado os escravos. E ele ter perdido muito dinheiro. E aí, ele reencarna para ajudar a um povo inteiro a se libertar da escravidão. Não necessariamente do mesmo jeito de quando ele era escravagista, mas agora do preconceito. E graças a Deus ele fez um ótimo trabalho. E o ódio, ele mata mesmo. E o evangelho, nesse capítulo que eu peguei, ele fala de amor. E ele fala da necessidade de nós entendermos o amor para poder entrar no reino dos céus, que, por incrível que pareça, está dentro de nós. E nós temos dificuldade de acessar. Nós lemos em Lucas 10, 26, o doutor da lei perguntar
a Jesus o que fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Como lês? E aqui tem essa questão do espiritismo, de nós sabermos, mas não vivemos. É a mesma coisa. O que está escrito? Como você lê? Porque eu leio está escrito uma coisa, mas eu posso interpretar a meu bel prazer. Paulo já dizia, né? Que nós precisamos do espírito da letra, porque ela vivifica. Se eu não traduzo, se eu não trago para a minha vida, e aí o doutor da lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse o bem, fazei isso. E o doutor da lei, mas era mais uma afronta, ele diz, tá, e quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. E ele pergunta, qual dos três agiu com compaixão como um irmão? E a resposta foi o samaritano. Ele disse o bem, veio mesmo. Se nós fôssemos indagar a Jesus, o que fazer para habitar esse céu que está em nós, para acessar esse Deus que está na nossa intimidade, ele daria a mesma resposta que deu para o doutor da lei. Amar o teu próximo como a si mesmo. E aí a gente vai dizer, mas é que eu não vou muito com a cara do meu próximo. A gente não se gosta muito. Infelizmente, não posso fazer nada, diria ele. A resposta continua a mesma. Então essa parábola nos convida a praticar o amor, sair da nossa zona de conforto, porque é muito fácil amar as pessoas amáveis. E não é esse o convite. O convite é amar aquele que me perturba. Ah, Mari, mas isso não é fácil. Com toda a certeza do mundo não é. Inclusive para mim que estou aqui falando. E com certeza devo ter que amar mais porque eu estudei, estou falando, estou escutando. Pessoa que mais deve é aquela que mais fala. E Jesus, com toda a certeza do mundo, ele sabe que não é fácil também. Mas nós já temos o conhecimento. E aí ele vem e diz que nós precisamos desenvolver a capacidade de perdoar, porque aquele que não perdoa não ama. E o perdão não significa esquecer o que foi feito. Esse é um grande problema que as pessoas têm. Ah, mas eu não consigo perdoar, porque eu não consigo esquecer. Não é esquecer. É você olhar a sua cicatriz e a pessoa dizer, nossa, que cicatriz grande que você tem, dói? Não. E a pessoa ainda conta, não, isso aqui aconteceu assim, assim, e dependendo da situação, ela até dá risada, isso não dói. Aí sim foi perdoado. Eu ter a cicatriz, eu lembrar do que aconteceu, porque graças a Deus nós temos capacidade, a nossa memória é boa, a menos que tenhamos uma doença que afete, mas senão a gente não esquece. Mas enquanto nós falarmos de uma situação, ou só lembrarmos, não precisa nem falar, a gente lembrar da situação e de alguma forma ainda dar um calor, isso diz para nós que nós não perdoamos. E eu lembro de uma história de uma mãe, que ela tinha uma filha única, casada com uma pessoa, e um belo dia ele matou a moça, a esposa dele. E a mãe ficou horrorizada com aquilo e anos ela não conseguia ouvir falar daquele homem. Estava preso, imagino o ódio de uma criatura dessa. E passou o tempo e ela com aquele ódio, com aquela coisa,
E ela esteve lá no Chico, mas o Chico um dia não atendia, né? Assim, porque não é assim. Mas até um dia ele falou: você deveria conversar com ele. Imagina, ódio. E eu consigo entender essa mãe. Mas por fim ela ficou pensando naquilo que ela escutava lá no Chico e tal. E ela falou: eu vou porque eu quero olhar nos olhos dele e eu quero que ele diga para mim por que ele matou a minha filha. E ela foi. E ela perguntou. E ele falou: porque eu amava muito. Quem ama não mata. Ele falou assim: mãe, eu cresci assim. O meu pai arrancava sangue nosso, da minha mãe. E a gente só não morria porque saía correndo, porque a gente conseguia escapar. E ele batia e ele dizia: eu só faço isso porque eu amo você, porque eu quero o melhor para você. Veja, na cabeça dele, aquilo é demonstrar amor. Eu quero o melhor para você. Eu só estou batendo porque eu quero o melhor para você. E a mãe continuou indo, e ela, a partir daquele dia, ela continuou indo na cadeia onde ele estava preso, e eles conversavam, e ela jogando raiva, e ele ali, até que ela foi moldando, ela foi entendendo aquela cabeça, ela foi compreendendo que o lar da onde ele veio mostrava a violência como uma forma de amor, e ela começou a mostrar para ele o contrário. Ele ficou, não lembro quantos anos, preso, mas foi mais de 10 anos, acho que, se eu não me engano, 14, 15 anos. E quando ele recebeu a liberdade, ela e o marido estavam na porta da cadeia para receber ele, levaram ele para a casa dela. Isso quando ela contou, ela já estava bem velhinha, e ele se tornou filho dele. Porque aí ele entendeu o que era amor de verdade, como que era. Veja, para muitos de nós diz assim: gente, eu queria o couro. É difícil? É. É impossível? Não. Quando a gente entende, quando a gente se coloca no lugar daquele que nos prejudicou e pensarmos que, dependendo do caso, nós poderíamos fazer o mesmo, ou talvez até pior. Porque cada um de nós é um mundo. E nós nos doemos porque nós esperamos que o outro haja como nós. Mas daqui, quem garante que o nosso é o certo? É certo para nós. E temos o mito do cocheiro do filósofo Platão, que é muito interessante, e de uma forma alegórica ele diz assim: a alma humana pode ser comparada a uma biga conduzida por um cocheiro, puxado por 2 cavalos voadores, sendo um claro e um escuro. O cavalo claro é nobre e obediente, o cavalo escuro é de raça ruim, desobediente, e essa diferença traz dificuldade para o cocheiro conduzir a biga. Vamos refletir. O cocheiro é a parte racional, é o espírito. Nós, em essência, tem a função de pensar, de decidir, controlar os impulsos. Tem o papel de dirigir os 2 cavalos com equilíbrio e firmeza. Tem a responsabilidade de manter a harmonia interior, guiando os desejos e o instinto com sabedoria. O cavalo, é claro, é a parte geniosa, impulsiva, instintiva, traz o instinto da autopreservação. Ele tende a ser obediente, protetor e manso. Tem a função de defender o corpo e reações instintivas de proteger a vida. Pode agir de forma exagerada
se não for bem conduzida, tornando-se materialista e ansioso. Veja o quantos de nós não conduzimos bem um cavalo faro que teria tudo para estar em equilíbrio. Mas se nós não sabemos fazer isso, nos tornamos materialistas e ansiosos. E cá entre nós, sem espalhar, quem de nós não anda ansioso nos tempos atuais? Quem de nós não anda um tanto depressivo? E o cavalo escuro é a parte ambiciosa, são os nossos desejos e vontades. Tem de ser rebelde, desobediente, teimoso. Ele representa os nossos desejos egocêntricos, o orgulho, voltado totalmente para si, sem se importar com os outros, ignora a razão, a moral, é a parte sombra de cada um de nós. E aqui vendo um lado bom, quem de nós também não estamos trabalhando para dar uma segurada nesse lado sombra? Então, muitas vezes a gente solta a mão em um lado, mas graças a Deus nós também já estamos procurando controlar o outro. E com o mito do cocheiro nós conseguimos entender o papel importante de nós, espíritos, procurar nos manter sob controle, controlar os impulsos, mas para isso é necessário o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, ou quem eu estou, os sentimentos, os desejos, como é que eu vou controlar? Se eu não descubro que eu sou orgulhosa, fico achando que eu sou uma pessoa humilde, como é que eu vou melhorar? Joana de Ângeles, há quantas décadas vem trabalhando? Nosso querido Divaldo se foi, mas os livros dela estão todos aí. Precisamos continuar estudando, continuar lendo. E aí nós vemos que dentro de tudo isso está o quesito amor e a necessidade de desenvolver. Vamos entender um pouquinho do amor, um sentimento tão deturpado nos tempos atuais, onde uma pessoa conhece a outra e na mesma semana está declarando amor, 15 dias depois, o amor acabou. E usa-se esse termo, o amor acabou. Quando nós dizemos que o amor acabou, já estamos assinando embaixo de que não entendemos nada de amor. Porque amor não acaba. Ele pode se transformar, mas ele não acaba. Se ele acaba, podia ser qualquer coisa, menos amor. As pessoas confundem a paixão, perfeitamente natural, com amor. Ai, amor à primeira vista. Não, foi paixão à primeira vista. E a paixão, ela tem um tempo de duração. Alguns estudiosos falam em até 2 anos. Se nesse tempo nós conseguimos criar uma base de respeito, a paixão começa a sair, vai ficando respeito, vai ficando carinho, vai ficando a paciência, administrar o conflito que naturalmente ocorre entre duas pessoas. E aí sim, começa uns resquícios de amor que apenas a convivência, a resignação, o aprender a engolir muitas vezes, outras vezes sentar e dizer, volta aqui, vamos conversar. Aí o amor começa a se estruturar. Mas ainda assim é um amor frágil. Vamos lá para os gregos, que eles diziam que no nosso processo evolutivo da humanidade, no quesito da amorosidade, eles apresentam 4 fases do desenvolvimento da nossa amorosidade, que eles denominaram como porneia, eros, filio e o ágape. E é com o apóstolo Paulo que nós vamos entender um pouquinho essas formas de amar. Quando os soldados vão prender Jesus,
Pedro se assusta, fica com medo, puxa da espada e fere Malco. Isso é um instinto de preservação. Quando nós nos sentimos ameaçados, o nosso instinto é agredir. Pedro amava Jesus. Não vamos discutir sobre isso. Mas naquele momento ele amava mais a sua fé. Porque ele não estava necessariamente protegendo Jesus. Ele estava se protegendo. Porque, veja, se vão prender Jesus, vai levar todo mundo. Esse é o amor porneia. O amor porneia é o início da fase evolutiva da amorosidade no ser humano. A criatura porneia sente-se o centro do universo. Só eu existo. Você nasceu para me servir. Ponto. Esse é o jeito porneia de ser. E não tem nada a ver com a idade cronológica. Eu posso ter 80, 90 anos no corpo, mas em espírito eu estou nessa fase aqui. E nós vemos isso. A gente pensa, meu Deus, essa pessoa com essa idade tão mesquinha. Mas veja, se eu consigo entender que o amor dela está nessa fase, eu não vou ver como mesquinha. Percebe como a gente precisa ter esse olhar e para com os outros e para conosco também. E aí, naquela mesma noite que Jesus foi preso, Pedro o nega por 3 vezes. E Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Esse cair em si nos mostra a mescla de amor do porneia e eros. Ali, ele já começa a sentir que existe algo mais. Porque o amor porneia é a juventude espiritual. O ser porneia, ele já enxerga o outro. Mas ainda, primeiro sou eu. Se sobrar, eu dou alguma coisinha para você. Mas ele já sabe que o outro existe. E durante a trajetória de Pedro, nós vamos vendo o surgimento do lado filho. Quando ele diz a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Esse ensina-nos, ele já estava puxando os companheiros dele. E ali nós vemos o filho, que é o amor plural, o amor da amizade, da troca, do companheirismo. Aqui eu já sei que somos nós. Eu já sei que se eu estou com frio, você também está. Eu já sei que se está uma pessoa ali na rua, sozinho, encostadinho, e eu estou aqui em casa, quentinho, eu digo, puxa vida, eu vou levar um Nescau e um casaquinho ali para ele, porque eu gostaria de receber isso. E aí nós vamos vendo ele caminhar para o princípio de ágape, quando ele vai ao templo orar, e ele se depara nas escadarias com um paralítico que esmolava, e tocado de compaixão, ele diz, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Cristo, levanta e anda. Aqui, ele está se dando. Ele está dando da sua energia para o outro. Ele não deu nada de material, de dinheiro. Ele se doou. E o outro levantou e andou. O amor ágape é a expressão máxima do amor. E o único exemplo que nós temos de alguém que viveu, que vive isso, é Jesus. Mas o legal é de nós entendermos que todos nós já estamos transitando. Que existem momentos em que nós temos esse resquício de água. Tem momentos que nós temos esse resquício de filho. E isso serve para nós. Puxa, por que eu fui tão mesquinho? Olha, transitei no amor aqui. Poxa, por que ele falou? Quando nós fazemos esse tipo de análise, nós começamos
a nos perdoarmos. E se nós sabemos nos perdoar, nós começamos a entender que o outro também precisa de um perdão, porque ele e eu somos muito parecidos. Esse é o grande convite. Entender que o outro ser, por pior que seja, tem gente que o ama. Assim como nós temos pessoas que nos amam. E caminhando para o final, um trechinho do texto Momento Espírita Amor ao Próximo. Ele diz: a orientação do Cristo para que amemos o próximo como a nós mesmos é fácil de ser repetida, mas ainda um tanto distante de ser vivida. Quando Jesus faz essa recomendação, ele não condiciona, ele não estabelece nenhuma condição, simplesmente recomenda que amemos. Todavia, temos a tendência de consagrar a maior estima para aqueles que leiam a vida pela cartilha sob os nossos pontos de vista. Nosso devotamento costuma ser caloroso para com os que concordam com o nosso modo de ver, com os nossos hábitos enraizados, princípios sociais. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. É bem verdade que existem pessoas com as quais nós não trocamos afetividade. Diríamos até que a presença de algumas pessoas nos causa aversão. Todavia, se não as conseguimos amar, é importante que não lhes desejemos mal, que quebremos de vez por todas as pesadas algemas do desafeto, não lhes enviando vibrações negativas. Jesus recomenda que amemos os nossos inimigos, mas dedicar amor aos inimigos ainda é muito difícil no atual estágio evolutivo da Terra. Todavia, não é impossível. Basta que comecemos a ver os nossos supostos inimigos como irmãos que carecem do amor de Deus tanto quanto nós. O primeiro passo é intensificar o afeto aos que nos são simpáticos. Depois, dedicar atenção aos que nos são indiferentes. Em seguida, tolerar os que nos causam aversão. Assim, quando menos esperarmos, o amor ao próximo já será uma constante em nossos corações. É preciso darmos o primeiro passo e continuarmos firmes. Eis aí o grande desafio. Amar o nosso inimigo não é amar como nós amamos os amigos, como as pessoas que nos rodeiam. É não desejar mal. É não ficar feliz quando sabemos que ele está passando por dificuldade. É só isso que Jesus nos pede. Isso já é amar o inimigo. E ser um pouco melhor do que isso é quando nós sabermos que aquela pessoa que nós não gostamos está passando por dificuldade e a gente diz, puxa vida, eu não gosto dela, mas chato que ela está passando. Não é legal. Não estou feliz com isso. E um passo ainda maior é quando descobrimos que aquela pessoa que nós não gostamos está passando por um problema, nós não ficamos felizes e já conseguimos orar por ela. Podemos até falar, olha, Senhor, estou orando pela pessoa, mas saiba, não gosto dela. Mas não estou feliz com o que ela está passando. E se o Senhor puder, dá uma olhadinha, ajuda, dá uma força. Gente, isso pode ser uma evolução gigante para nós. E vamos ser sinceros, a gente consegue fazer isso. E uma coisa mais importante, o inimigo
é só um amigo que ainda não conquistamos. Muito obrigado pelo convite da casa, muito obrigado por vocês terem saído do quentinho das suas casas para nós estarmos nesta casa abençoada. Com certeza, o tempo em que aqui estivemos, fomos tratados de tantas coisas que sequer podemos imaginar. Muito obrigada. Agradecemos com certeza a Mari pelas palavras, pelo ânimo, né, pela disposição que veio num dia tão frio, todos nós aqui também, mas principalmente por todas as palavras que nos foram ditas como um caminho, como Jesus nos enviou, né? Não deixa de ser a bem-aventurança de a gente melhorar. Obrigada. Nós vamos agora fazer 2 convites e, posteriormente, faremos a prece e teremos os passes aos que queiram se dirigir. Vamos estar chamando para poder estabelecer o passe em quem deseja. Quem não quiser, temos água fluidificada na saída. Nós temos 2 convites. Um é participarem sempre conosco às quartas-feiras, que é o dia da atividade pública. Agradecemos a presença de todos. E esse sábado em especial, às 9h, talvez um pouquinho antes, chegando para a gente se ambientar, teremos o seminário a respeito do passe. Quem estará aplicando é o presidente da casa, Filindo von Eisenbach. É chique, né? Grandioso. E com certeza vocês vão estabelecer um conhecimento muito importante e entender a respeito do que vem a ser efetivamente o passe em si. Agradecemos a presença de todos e vamos então à prece e em seguida ao Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nesses instantes que mais uma página se vira em nossas vidas de aprendizado para aplicarmos, sem dúvida, sermos coerentes com o que vem nos sendo dito há mais de 2000 anos, para que a gente abra os nossos corações ao amor ao nosso próximo, independente quem venha a ser ele, uma pessoa querida do coração, mas principalmente nesse caso, uma pessoa que muitas vezes não nos traz boa lembrança ou não temos uma afetividade desenvolvida ainda junto a ela. Por isso, pelo aprendizado de hoje, pelas citações, por tudo que ouvimos, obrigado, Senhor. E continuemos caminhando sempre, buscando cada vez mais aperfeiçoar a nossa alma, para que ela se engrandeça de bênçãos e tenhamos condições de vencer a nós mesmos, assim caminhando com maior leveza e tranquilidade, num mundo que muitas vezes não nos traz de volta esses sentimentos, mas com certeza é de nossa responsabilidade a atuação no bem e no convívio de bem-querença junto aos demais. Muito obrigado, Senhor, e damos graças nesses instantes. Que assim seja.